Conforme nós anunciamos, estamos recebendo o vereador pela segunda legislatura, Flávio Mantovani. Já foi candidato a deputado, inclusive deputado federal. E o Flávio, eu conheço ele há um bom tempo, desde garoto. E tem uma trajetória pessoal e política invejável. Flávio, bom dia, obrigado pelo convite e de aceitar nosso convite. Bom dia. Para mim é um prazer muito grande estar conversando com vocês aqui, é claro. E também com as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Hoje em dia está tudo interligado. Todo mundo na internet também. Pois é, para a gente é um prazer muito grande. Eu gosto muito do microfone, já fiz até um curso com você há uns anos atrás. Um bom tempo atrás. E quem gosta do microfone não fica longe, né? Não. Flávio, vamos lá. Segunda legislatura e você, de repente, é eleito nesta última eleição de forma maciça. Foi o vereador mais votado em Maringá. Causas animais, desde o início, sempre foi o seu projeto. Por quê? Pois é, eu sempre gostei muito da causa animal, da causa ambiental. Às vezes as pessoas falam, mas o Flávio faz só projeto para cachorro, só para causa animal. A gente é óbvio que a gente tem um foco e uma expertise, vamos dizer assim, nessa área da causa animal. Mas nós temos projetos em outras áreas também. Sim. Até mais projetos em outras áreas do que nisso. Até eu comentava com a equipe, nós fizemos algumas postagens nessa semana agora, sobre uma questão das carroças, que nós não temos mais aqui em Maringá, que é raro você ver uma carroça. Antes eram 652 emplacadas. Você lembra que tragédia que era? Aliás, eu gravei um texto para você muitos anos atrás, verdade. Oração do Cavalo. E eu volto e meia eu posto aquele texto. Eu posto aquele texto. É a Oração do Cavalo. Verdade. Conta uma história muito triste. Cara, tinha que rodar isso uma hora dessa. É verdade. É uma história muito triste dos cavalos que apanham e tal, e acordam no dia seguinte, e isso era assim. Então a pessoa saía com o cavalo para trabalhar, voltava, o cavalo não descansava, outra equipe, vamos dizer assim, montava em cima e ia para a rua. E aí a gente postar coisa fora da causa animal junto com essa da causa, a da causa bomba, e o que não é da causa não bomba. Por quê? Porque o que é da causa é diferente. Então no Brasil, a gente quase não tem legislação que fala dos animais. Então eu acho que 80% ou mais do que nós temos hoje no país saiu aqui de Maringá, né? Então quem acompanha a nossa trajetória, a gente tem, só fazendo um repeteco rápido, então a gente tem a Constituição, né, que é o artigo 225, que fala dos animais de maneira bem subjetiva, depois puxa lá para a lei de 98, que é aquela 9.605, no artigo 32, e essa lei a gente teve lá em Brasília em 2015, eu fiz uma palestra para os deputados, e através daquela palestra que a gente fez, foi modificada a lei que hoje as pessoas podem ir presas por causa de maus tratos. A gente fez toda a legislação daqui, então a lei de maus tratos que nós temos em Maringá, por exemplo, já foi replicada em mais de 200 países, já recebemos pessoas, até o diretor do Centro de Controle de Zoonose de Buenos Aires veio em Maringá saber como é que funciona. É óbvio, temos que avançar muito, mas se você comparar com outras cidades, a gente está anos-luz na frente, e isso gera comentário, gera mídia, enfim, as pessoas estão enxergando de maneira diferente. Agora, com relação ao resultado da última eleição, você esperava? Olha, eu sempre fui muito franco com os eleitores, então eu gosto de dar resultado. Eu não sou aquele cara que fica arrumando briga, eu não sou o cara que fica xingando, eu gosto do resultado. Então, em toda eleição, a gente senta com as pessoas, tem as nossas propostas, ganha a eleição e executa. Então eu sabia que a gente tinha uma chance muito grande de ganhar, porque a gente acompanhava as pesquisas, e eu gosto muito de acompanhar o eleitorado, então eu jamais fecho portas, né? Você vai andar na rua, falar com muita gente, é difícil você encontrar alguém que vai xingar, o Flávio é sem vergonha, ou ele fez coisa errada, ou me tratou mal, então eu jamais fecho portas. É claro que tem gente que xinga a gente com segundas intenções, né? Que são os nossos concorrentes aí que ficam inventando história. Mas, de maneira geral, está no meu DNA amar a cidade de Maringá. Então, você nunca vai me ver pegar o microfone para botar defeito e xingar a cidade. Então, eu acho que as pessoas têm esse mesmo sentido. E quando você faz uma coisa bacana que as pessoas compram a sua ideia, a tendência é que dê certo mesmo, né? Nós estamos conversando com o vereador Flávio Mantovani. Flávio, você citou o DNA. E o seu DNA é de comunicação, porque seu pai fez história no rádio maringaense, fez história na TV maringaense. Exato. Quiçá, o estado do Paraná conhecia Flávio Mantovani, o homem da Moringa. Eu cheguei aqui em 1988, uma das primeiras pessoas a me recepcionar, né? Ele sempre dizia, meu conterrâneo, porque Colorado, né? Minha terra natal, e inclusive me incentivou muito, na época eu fazia o FM, não, vai para o AM e tal. Essa coisa toda, e até trabalhamos juntos na antiga cultura AM, nos idos de 89 e 90, em programas especiais que ele participava lá. Isso tudo foi quem te influenciou? Porque ele foi vereador também. Certamente. Eu sempre falo para as pessoas, meu pai, ele, a vida inteira, ele
Eu falo encher o saco, mas no bom sentido, né? Ele me encheu o saco para que eu fosse comunicador, para que eu fosse advogado, que ele queria, de todo jeito, e que eu fosse político. Hoje eu sou advogado, político e comunicador. Então, Mas no começo você não queria? Não queria. Eu já não queria. Política entrou por acaso na minha vida, né, acompanhando os passos dele, mas eu não queria política, eu achava isso uma bobagem. E aí, eu vou até contar essa história, né? Eu não gostava de política e tal, mas eu gostava sempre da causa animal. E chegou a um ponto que eu estava entendendo de leis para a causa animal, eu estava entendendo da coisa como é que funciona, mas eu não era advogado, não era nada, enfim. Eu falei, acho que eu vou fazer direito. Aí fui para o lado direito para aprender sobre isso. E no meio da faculdade eu comecei a receber muitas ligações de pessoas de cidade de fora querendo saber informações sobre legislação na causa animal. Enfim, até o STF me ligou um dia, falou, nós estamos fazendo uma matéria aqui sobre a causa animal e tal. Falou, eu não sou advogado, mas eu posso dar informação, tudo bem. Aí no dia que eu peguei minha carteirinha da OAB, eu lembro até hoje, me ligaram do STF e falaram, hoje é o dia dos animais, olha que coincidência, né? E hoje a gente precisa arrumar um advogado que fale sobre isso numa matéria a nível nacional. Você já se formou? Eu falei, estou pegando a carteirinha da OAB agora. Então eu vou entrevistar você. Então foi a primeira entrevista. E depois daquilo eu vi que se não entrasse na política a coisa não ia rolar. Porque quem está fora não consegue fazer. E se as pessoas que querem fazer alguma coisa, não adianta ficar esperando que o outro faça, né? Então se ninguém compra a sua ideia, não sai. Eu falei, quer saber, eu vou ser candidato. Aí eu comecei, você vai lembrar, bem lá atrás eu saí candidato a deputado federal sem chance nenhuma. Por que você saiu? Eu saí porque eu queria... Porque você sabia que não tinha chance. Eu queria falar da causa animal, aí eu fiquei pensando, puxa vida, se eu ser candidato eu não tenho grana, mas para ser candidato você não precisa pagar. Aí eu falei, quer saber, eu vou aparecer falando da causa animal na Rede Globo, em tudo quanto é canal de televisão de graça. E deu certo. Aí pintou essa história de causa animal, foi dali que surgiu e começou. Então eu vi naquilo uma maneira de fazer mídia para a causa que eu gostava, de graça. Entendi. Enfim, aí o negócio andou. Agora, me conta uma coisa. Qual a diferença da tua primeira legislatura para esta? Os vereadores mudaram em grande parte, não todos, mas mudaram muitos. Qual está sendo a diferença e dificuldades que você encontra quando apresenta um projeto, tem reação contrária? Por exemplo, um projeto que deu muito o que falar foi o projeto dos fogos de artifício. Eu queria até que você explicasse, porque tem pessoas que quando soltam os fogos estão fazendo uma contravenção. Não. Seria interessante você explicar que muitas pessoas... Mas espera lá, o Flávio fez um projeto proibindo a gente soltar fogos. Por favor. O fogos é o seguinte, a gente no ano passado foi difícil passar, porque a gente tinha um vereador que era o Odair Fogueteiro, que tem uma empresa de fogos, obviamente, Sim. Ele foi contra, né? Os vereadores mais antigos também são mais contra isso, como o caso das carroças, os mais antigos o defendem, enfim, mas a gente consegue contornar. Hoje a gente está tranquilo na Câmara hoje, temos alguma certa oposição lá, mas não atrapalha em nada. Os fogos de artifício é o seguinte, as pessoas têm que raciocinar essa questão dos fogos, porque hoje não é que é um crime, então você tem uma multa, e antes, na legislação municipal, se você soltasse fogos do lado da casa do seu vizinho, incomodasse o seu vizinho, você não podia ligar para ninguém. Se eu parar o carro na frente da sua casa, ligar o porta-mala com som e arrebentar no som, eu vou preso, isso não pode. Se eu ficar gritando e batendo panela no seu portão, também não. Como é que eu posso soltar bomba ou rojão na frente da sua casa e te incomodar e não acontecer nada? Então hoje, a legislação faz com que o cidadão possa ligar e que isso possa ser verificado. As pessoas falam, mas é a tradição dos fogos. Não tem tradição, quando é ruim, ela tem que mudar. As mulheres também não tinham direito ao voto, era uma tradição, mudou. Os negros eram escravos, mudou. Então, tradição ruim tem que mudar. E o que acontece com os fogos hoje? Você está em casa, numa boa, de repente você tem mãe, filho, enfim. Aquele cara solta uma bomba na frente da sua casa, você acorda com o coração saindo pela boca. Os animais que estão em casa eles acabam fugindo, porque muitos animais morrem, porque realmente morrem, o animal cai duro de susto. As aves que estão nas árvores acabam caindo, isso acontece muito, porque morrem. Os hospitais viram um terereco danado, ou seja, ainda mais agora que está todo mundo exausto nos hospitais trabalhando. As pessoas soltam fogos na hora do jogo, todos os doentes acordam, os idosos acordam, as enfermeiras viram um terereco danado. No Sul, só para você ter uma ideia, Maringá é a segunda cidade do país a ter acidentes com bombas no SUS, né? Não é muito acidente, mas tem, né? Então você veja bem, o seu vizinho vai lá, solta a bomba na frente da sua casa, teu cachorro assusta, teu filho de repente que é autista fica horas, o autista ele sai do eixo e começa a gritar e apavora, porque ele não sabe que aquilo é só uma bomba. O seu pai e a sua mãe acorda, o cara ainda arrebenta a mão dele, vai para o SUS e você paga a conta ainda. É justo isso? Não é justo. Então quando você começa a analisar sobre esse aspecto,
você vê que realmente isso é uma coisa que tem que passar, acabou, né? Igual carroça, né? O Japão já tem fogos de artifício sem som. Já tem, já tem. Hoje nós temos vários fogos aí, até o próprio Odair Fogueteiro na época lá, ele tem uma fábrica, né? Ele começou a produzir os fogos sem barulho. Isso é uma tendência, então quem sair na frente disso aqui, que é do ramo, vai ganhar dinheiro, né? Porque quando você vai, por exemplo, no final de ano, você vai lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro, por exemplo, você não está lá para escutar os pipocos, você está lá para você ver a cor dos fogos, né? Sim. Então você tem a banda tocando embaixo, não sei o que e tal. Inclusive, uma coisa que me ajudou muito na eleição foi quando eu fiz uma lei proibindo o município de soltar fogos. Tivemos até acidente aqui já com pessoas se machucando. Aí o município cancelou a licitação e sobrou acho que 100 e poucos mil reais. A prefeitura pegou e comprou um show do Titãs, né? Aí o pessoal falou, o Flávio arrumou para nós um show do Titãs, né? Aquilo lá foi bom. Não é muito mais legal um show do Titãs do que fogos, né? Sim. Então não faz sentido nenhum você queimar. Para mim é queimar dinheiro, né? Agora, Flávio, o problema maior em Maringá, nós já vimos alguns moradores, mesmo com lei, batendo nos cãezinhos, descendo o sarrafo nos cães. As multas realmente estão valendo? O cara enfrenta um processo grande, tem que pagar essa multa? Tem que pagar. Você veja bem o tamanho do pepino. Hoje você, quando recebe a multa da prefeitura, você tem dois tipos lá. Você pode ter o camarada que não tem nada no nome, né? Esse camarada que tem nada no nome, ele vai ficar com o CPF sujo para sempre. Não limpa. Até que ele não pague a multa. Ou a multa vai no imóvel da pessoa. E vai para a dívida ativa. Dívida ativa, para quem está acompanhando a gente não sabe, a multa, por exemplo, para maus tratos é R$2.000. Vai até 20, mas é 2, né? Hoje ela está 2, amanhã ela está 2.100, depois da manhã ela está 2.300, depois da manhã está 2.350. A dívida ativa é uma bola de neve. E o que acontece? As pessoas estão perdendo a sua residência. Aqui em Maringá, por exemplo, tem uma senhora aí que foi pega aí e levou R$44 mil de multa. Nossa. Ela estava fazendo magia negra lá com os animais, pegava gato na rua, é um inferno, né? Até, inclusive, várias pessoas de outras religiões aí falam que não existe isso, mas enfim, chegou lá, inclusive ela mesma contou a história. Se você vê as fotos, você chora. E ela levou uma multa de R$44 mil, já deve estar nos 60, 70, daqui a pouco já passou o valor da casa daquela pessoa. Então, esse imóvel dela vai a leilão, ela vai perder a casa para pagar a multa. Então, é coisa muito séria. E o Brasil é o seguinte, as pessoas preferem levar um soco na cara do que perder R$10, né? Então, é o dinheiro que é o que faz o camarada se movimentar. No caso de usar máscaras em Maringá, você frisou aí da dívida ativa, algumas pessoas, eu vou ser multado, estou sem máscara, ou estou estourando o horário do toque de recolher, vou levar uma multa de milão, mas eu não vou pagar. Aí você frisou bem, o CPF fica sujo. Fica sujo. Aí você não pode comprar mais nada, porque é um processo. A prefeitura vai, faz lá, depois entra na dívida ativa e vira um processo judicial. O processo judicial, ele dá busca no seu vai na conta, na sua no conta. banco. Se você tiver um carro, você pulou. Se você tiver uma casa, dançou. Você não pode ter mais nada. Você acaba com a sua vida, entendeu? Então você vai ter que pagar. Esse negócio de falar que a prefeitura multou, não dá nada. Não dá nada? Claro que dá. Agora, Flávio, projetos para o futuro. Estamos terminando então nossa entrevista. O Edson Valério entrevista com o vereador Flávio Mantovani, o vereador das causas animais, e que se destacou muito, foi o vereador mais votado das últimas eleições aqui em Maringá. Futuro político. Passarinhos já me contaram que você tem projetos especiais para um futuro bem breve. Pois é, futuro bem breve agora. Nós temos uma eleição para deputado aqui na frente. Ainda eu falo nosso time aqui, mas eu não sou um cara que tem time de 4 ou 5, né? A gente anda Maringá inteiro e as pessoas que gostam da gente vão empurrando a gente para um canto ou para o outro e você vai avaliando. Então a gente tem a questão dessa campanha para o deputado que está chegando. Só que muita gente vem falando, olha, Flávio, você tem que deixar quieto esse negócio de deputado e partir para prefeito de uma vez. Inclusive pessoas ligadas à administração, toda a turma ligada à administração, as pessoas que gostam da cidade de Maringá, acham que o nosso nome hoje está muito bem colocado entre os primeiros para disputar uma eleição para prefeito de Maringá. Só que a gente tem que fazer essa avaliação. Será que agora é a hora de sair para deputado? Porque eu tenho um desejo muito grande, tudo aquilo que a gente tem em Maringá para a causa animal e para defender os animais, para defender o meio ambiente, tudo aquilo que a gente fez aqui de interessante, eu gostaria muito que tivesse em Sarandi, que tivesse estender para todo o estado. Que tivesse em todo o estado. E eu tenho a ferramenta e sei como fazer. Então dá dó você ter essa ferramenta na mão e não utilizar, né? Então você vai em algumas cidades, eu faço palestras, toda semana eu vou para 3, 4 cidades fazer palestra. As pessoas acompanham, então eu levo a receita pronta porque eu sei fazer. Eu não sou um cara com uma teoria. Eu sou o cara que botou em prática e fez e sabe como é que funciona. Então dá muita dó
se a gente não conseguir espalhar isso para todo o estado do Paraná. E as pessoas precisam, os animais precisam, e a gente tem que fazer isso acontecer. Mas são duas coisas bem distintas, né? Se você sai para deputado, fica ruim para você encarar a prefeitura. E se as pessoas de Maringá estão chamando a gente para ir para a briga, também fica difícil. Então, é um momento complicado. É bom assim quando todo mundo quer que a gente vá para frente. Né? Isso que eu ia te falar, né? Mas ainda você não tem uma definição. Não, ainda não. Tá latente. Eu sei qual vai ser a sua decisão. Olha lá. Mas não vou contar. Você não falou. Você não falou. Ô, Flávio, me conta uma coisa. Essa pandemia deu um prejuízo incrível para o mundo e também particularmente para nós. Quantas pessoas queridas nós perdemos, pessoas do nosso lado, do nosso convívio com essa pandemia. E mesmo assim, quantas e quantas pessoas teimam em não acreditar, em não aceitar. Esta semana faleceu uma moça, 50 anos de idade, e ela era negacionista. Ela não acreditava na pandemia, ela não acreditava no vírus, achava que era uma gripezinha. Ela era de um grupo muito forte dentro da Igreja Católica. Ela pegou o vírus. Quando ela pegou o vírus, a primeira coisa que ela fez, que ela viu que ela não conseguia respirar, foi pedir, por favor, não acreditava, eu peço para ser entubada, e isso aconteceu. E ela faleceu esta semana, aos 50 anos de idade. Ela não gostava de usar máscaras. Então, estamos até usando esse texto para dizer, gente, isso é real. Como é que você viu tudo isso, já que você tinha um contato diário com centenas e centenas de pessoas? Olha, infelizmente eu acho que o governo federal vai pagar muito caro essa conta, muito breve, muito breve. Haja vista que o presidente Bolsonaro está com uma rejeição enorme. Eu acho que foi tratado com muito desdém essa questão da pandemia. O governo federal em momento nenhum quis assumir a rédea da situação, isso é fato, né? Me desculpem as pessoas que são fãs do governo Bolsonaro, mas ele em momento nenhum assumiu a rédea, muito pelo contrário, ficou só ciscando e falando bobagem. O STF definiu que não é só o presidente que toma conta, os municípios também tomam conta. Diante disso, ao invés de tomar a conta, de assumir a bronca junto com os estados e municípios, o governo federal simplesmente lavou as mãos, né? Falar, perdi o meu poder, e não é essa a verdade. E deixou com que os municípios e estados tomassem as suas próprias decisões. A vacina demorou demais, as pessoas desinformadas através de fake news, que são gerados todos os dias, as pessoas recebem uma enxurrada de notícias falsas. Então virou uma briga tremenda. Então aqui no Brasil, eu acho que isso vai custar muito caro. E tem muita gente que não acredita. Eu conheço muita gente que foi entubada, gente que morreu, que não acreditava. E até hoje as pessoas continuam teimando, porque não tem problema, não preciso usar máscara, pô, vamos liberar tudo. As pessoas não entendem. O vírus, ele não passa por Wi-Fi, ele tem que ter a proximidade, tem que ter uma pessoa perto da outra, né? Então, se todo mundo tivesse pensado melhor nisso e se ajeitado desde o começo, a curva nossa seria muito diferente, as pessoas não teriam morrido do jeito que morreram. Bom, essa é uma opinião minha. Até hoje, tem gente que fica com frescura, falando que isso é besteira, que a vacina vai matar. Eu fico indignado quando eu vejo alguns programas, inclusive na rádio aqui, programas de rádio aqui que passam em Maringá, com algumas pessoas que nem médicas não são, mas fazendo programas e dizendo para as pessoas não tomarem vacina. Que absurdo. Não toma não, porque não sei o que isso não foi testado, você vai morrer, que papapá, rapaz do céu. E as pessoas caem nessa conversa. Sei lá, eu nunca vi uma loucura tão grande. Eu lembro muito bem quando o Lula assumiu lá atrás, você vai lembrar disso, tinha mais ou menos que essa cegueira seletiva aí. O cara podia fazer o que fosse que ninguém botava fé. Então as pessoas do Brasil têm essa vontade de eleger um santo ou o salvador da pátria, e isso não existe. As pessoas são todas iguais, né? Então as pessoas têm que ter suas propostas e trabalhar. Agora, esperar que alguém vá lá e fale aquilo que você não tem coragem de dizer fora da casinha, fora da curva, só vai dar confusão. Com certeza. Flávio Mantovani, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui na Nova Engai FM. Esperamos que novamente possamos conversar muito em breve. Muito bem, obrigado pelo convite. Foi muito gostosa aqui a entrevista. Que bom. Prazer em vê-lo. Foi tudo meu. Rodolfo Carvalho, do Vem Desconto, muito obrigado também mais uma vez ao nosso lado e gravando todo o material, todo mundo de máscara, para depois colocar nas redes sociais. Muito obrigado, Rodolfo.